Uma bolha de rocha quente debaixo dos Apalaches surgiu da divisão entre a Groenlândia e a América do Norte há uns 80 milhões de anos, e ela está se movendo rumo a Nova York a 20 km por milhão de anos. Avanços na tecnologia de sismologia estão desvendando como as rachaduras continentais geram ondas de manto que distribuem calor. Essa peculiaridade eleva as montanhas, justificando porque elas permanecem altas mesmo com a erosão constante. As pesquisas online explodiram por causa das conexões com vulcões e elevações de terreno. Imaginem bolhas como as de uma lâmpada de lava no manto, modelando o que vemos na superfície. Em Socotra, uma bolha similar influencia o gelo da Groenlândia. É um mistério geológico que prova como acontecimentos antigos ainda impactam o presente. E também pode esclarecer por que montanhas velhas resistem há tanto tempo. As pesquisas seguem em frente explorando ondas sísmicas, trazendo empolgação para novas revelações no subsolo. Nosso planeta. Quando a gente vê, né, aqueles desenhos que mostram a estrutura da Terra, com núcleo, manto, crosta e tudo mais, mostra ali bonitinho, né, como se fosse o geólogo tem um nome para isso, a gente chama de modelo layer cake, né, que parece umas camadinhas de bolo, tudo bonitinho, tudo certinho, tudo uniforme. Mas o interior do planeta Terra não é assim. O interior do planeta Terra você tem ali heterogeneidades, você tem estruturas, algumas estruturas gigantescas e que bagunçam tudo, não deixam ele bonitinho daquele jeito. Ou seja, entre o manto e o núcleo ali tem muita coisa acontecendo, na crosta terrestre também tem bastante coisa acontecendo, mas isso é um detalhe que interessa só quem estuda mesmo o interior do nosso planeta. Eu fiz vídeo já essa semana mostrando, por exemplo, ali a composição do núcleo interno, aquele estado da matéria superiônico, né, que é algo entre o estado sólido e o estado líquido, algo ali meio esquisito que tem ali no núcleo interno da Terra, mas que explicaria várias coisas sobre a estrutura do nosso planeta. E uma coisa que chama muita atenção dos geólogos, dos geofísicos, na verdade, desde a década de 1980, quando elas foram descobertas, são duas bolhas de material gigantescas que existem no manto terrestre. Os pesquisadores dão um nome técnico para isso de superplumas. São as superplumas do manto terrestre. São duas. Uma fica embaixo do Oceano Pacífico e a outra fica embaixo da África. E essas superplumas são, assim, regiões muito interessantes, muito intrigantes, mas que os pesquisadores eles não sabem explicar muito bem o que está acontecendo. Eles não sabem, por exemplo, a origem disso e tudo mais. Mas eu já fiz até vídeos sobre essas superplumas, que elas vão sendo estudadas aí durante os anos, e agora acabou de sair um trabalho novo aí com novas análises sobre as superplumas do manto terrestre. É isso que eu vou comentar aqui com vocês, porque é muito interessante mesmo. Então, como eu disse, né, na década de 1980, os geofísicos descobriram essas superplumas aí no manto terrestre, uma embaixo do Pacífico, outra embaixo da África. Aí você vai perguntar como que eles descobriram isso. Muito bem, eles descobriram assim: você tem as ondas sísmicas que são geradas pelos terremotos, elas atravessam todas as camadas da Terra e essas ondas são recebidas pelos sensores. Os pesquisadores, os geofísicos principalmente, eles vão lá e calculam, né, a velocidade de propagação das ondas e tudo mais. Isso é muito importante para a gente saber onde aconteceu o terremoto. E eles começaram a notar que um determinado tipo de onda, que a gente chama onda S ou onda de cisalhamento, quando ela passava por determinadas regiões, ela sofria uma queda grande de velocidade. E eles chamaram isso de grandes províncias de baixa velocidade de cisalhamento. Em inglês isso tem um nome lindo, são as LLSVP. Então, são essas regiões onde a velocidade da onda, que era para se manter mais ou menos constante, chega ali, ela cai muito. E foi assim, então, que eles descobriram essas superplumas localizadas aí, uma embaixo da África e outra embaixo do Pacífico. Algumas coisas, né, sobre essas superplumas os pesquisadores já conseguiram identificar. Por exemplo, a bolha africana, bolha ou superpluma, tá? Você pode chamar do jeito que você quiser, porque ela tem ali parece mesmo uma grande bolha de material, né?
A bolha africana, por exemplo, ela é 2 vezes mais alta que a bolha do Pacífico. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ela é muito menos densa, por isso que ela cresceu muito mais. Isso sugere que essas plumas, que essas bolhas tenham composições diferentes, ou seja, que elas sejam formadas por coisas diferentes. Isso aí já seria intrigante e muito interessante, tá? A pluma africana, por exemplo, ela se estende até 1.500 quilômetros acima do núcleo da Terra, enquanto que a do Pacífico se estende a 800 quilômetros acima do núcleo. Provavelmente essas diferenças estão ligadas às origens dessas plumas, mas aí nós temos um grande problema, e é aí que mora todo o mistério delas. Os pesquisadores até então não sabem como que essas plumas, como que essas bolhas surgiram no manto. Existem 2 grandes hipóteses para explicar essas plumas. Uma delas é o seguinte: quando você tem uma placa tectônica, 2 placas tectônicas em encontro e uma placa tectônica está entrando embaixo da outra, a gente chama esse processo de subducção. Então, uma das explicações é o seguinte: isso aí são pedaços de placas subduzidas, ou seja, que entraram embaixo de outra placa e aí cortou aquele pedaço. A gente chama isso de tectonic slab, tá? Que fica aquele pedaço ali de placa flutuando no manto. À medida que vários pedaços desses vão entrando, eles vão se empilhando. O manto é um local muito quente, essas placas aí vão meio que vão ficando superaquecidas, se acumulando e criam então essa pluma, essa bolha. Isso é uma hipótese para explicar a presença dessas superplumas. Existem aí dados que até corroboram essa hipótese, por exemplo, ali a grande quantidade de atividade sísmica, de atividade vulcânica, tudo mais. Outra hipótese é muito interessante, é que essas bolhas, na verdade, elas são o quê? Elas são os restos, partes remanescentes de Theia. Todo mundo sabe o que é Theia? Theia, para quem não sabe, foi o grande objeto mais ou menos do tamanho de Marte, que se chocou com a Terra lá no começo da vida da Terra, e foi o objeto que, na hipótese mais aí vigente, que deu origem para a Lua. Então você tinha a Terra, você tinha um objeto do tamanho de Marte, esse objeto bateu com a Terra, uma parte da Terra junto com esse objeto, tudo misturado, foi arrancado, formou a Lua, e pedaços de Theia ficaram no manto terrestre. E essas bolhas, então, essas plumas, seriam essas partes remanescentes de Theia. Essa é uma outra hipótese para explicar. E tem uma terceira, que na verdade é uma mistura das duas. Como já foi mostrado que essas bolhas, muito provavelmente, elas têm composição diferente, composição química diferente, pode ser que uma bolha se origine através dos pedaços de placas subduzidas que vão ali se acumulando e superaquecendo, e a outra bolha seja, sim, parte de Theia, ou seja, pode ser que essas 2 explicações aí estejam relacionadas. Isso explicaria várias coisas, explicaria a diferença de densidade, diferença de composição, tudo baseado nas diferentes origens disso. Isso aí seria sensacional, né? Para você ver a complexidade que é o planeta Terra. A gente acha que o planeta Terra é um negócio bem resolvido, bem tranquilo, mas não, é realmente muito complexo. Isso só mostra, esse trabalho aí foi feito agora, esse trabalho vai ter grandes implicações. Esses pesquisadores aí que são da área de geofísica e de geologia, eles continuam estudando isso, continuam criando modelos, continuam indo atrás de dados para tentar resolver esse mistério relacionado com as superplumas do manto terrestre. Esse trabalho pode ter implicação mais na frente, com certeza. Nós vamos, assim mesmo como eu falei no outro vídeo, né? Muito provavelmente nós vamos voltar a falar dessas superplumas, dessas bolhas ainda, porque é algo aí que muita gente, né? Muitos pesquisadores estão empenhados em entender. Como vocês viram, essa semana, né? Fiz lá o vídeo sobre o que está acontecendo no núcleo interno da Terra, agora no manto terrestre. Isso só mostra que, sim, nós devemos olhar várias vezes, né? E continuar mantendo aí os nossos olhos também nas profundezas do planeta Terra. E eu li alguns comentários do pessoal falando que até os oceanos, né? Mas aí já não é a minha área, então eu já não falo nada. Mas sim, o fundo dos oceanos é muito pouco conhecido também. Então a gente tem que olhar para as profundezas do universo, logicamente, que é muito interessante, que é muito legal,
mas também olhar para as profundezas do oceano e para as profundezas do próprio planeta. Outra coisa muito importante, né, que eu falo isso sempre, hoje a gente já sabe que o tectonismo é um dos principais fatores para que um planeta seja habitável. E será que a presença desse tipo de estrutura também não pode ajudar? A gente não sabe, mas será que